Muito bem, vamos à fórmula número 5 mais frequente do Enem. A fórmula número 5 mais frequente no Enem é da velocidade de propagação de uma onda. Considere que eu tenho aqui uma onda que está oscilando com uma certa frequência e se propagando com uma certa velocidade. Sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é o comprimento de onda, a velocidade de propagação dessa onda é dado pela fórmula do comprimento de onda vezes a frequência de propagação dessa onda. Essa fórmula que aqui está é extremamente importante. Ela é muito importante. Entendê-la, inclusive, é entender cada elemento dessa. Quem é V? V é a velocidade de propagação dessa onda. Essa velocidade depende da frequência, que está na mesma forma? Se você respondeu sim, você errou. A velocidade de uma onda não depende da frequência. A única coisa que depende da velocidade de uma onda só depende do meio de propagação. Portanto, essa velocidade só muda se mudar de meio. Então, só depende do meio de propagação. Essa frequência não depende da velocidade, portanto. Ela só depende da fonte. Portanto, ondas que são produzidas pela mesma fonte terão a mesma frequência. Por frequência ser algo somente dependente da fonte que criou a onda com a sua vibração. A frase mnemônica dessa fórmula é vaca lambe farinha. Lambe farinha. Essa é a frase mnemônica dessa fórmula, que é uma fórmula importantíssima para o Enem. Vaca lambe farinha. Aprender a usá-la é extremamente importante, tanto que neste aqui eu não posso te dar um exemplo só, eu tenho que te dar três exemplos que vão fazer você aprender a usar essa fórmula, que é extremamente importante. Saiba você que das 79 questões de ondas que caíram no Enem desde 2009, 42 questões é somente sobre essa introdução, que é a classificação das ondas quanto o seu tipo de onda transversal, longitudinal, com essa fórmula vaca, lambe, farinha. Então, muita atenção aos 3 exemplos que eu vou te dar. Primeiro exemplo. Eu tenho aqui o Sol que manda para a Terra luz, que entra no ar da atmosfera e pode ou não entrar na água. Quando essa luz incide na superfície de separação ar-água, em óptica a gente aprende que a luz está sentindo pelo meio ar, que é o meio que a gente considera menos refringente, por conta de ter um índice chamado índice de refração menor, para a água, que é o meio mais refringente. Se mudar de meio, o fenômeno se chama refração. Se não mudar de meio, o fenômeno vai se chamar reflexão. Então nós teremos aqui 2 fenômenos acontecendo com a luz. E luz é onda? É. O que é isso que está representado em amarelo com esse segmento orientado de reta? Isso aqui a gente chama de raio de onda, que indica a direção e o sentido de propagação da onda, é o raio de onda. Portanto, nessa direção e sentido, se é a direção e sentido de propagação, é aqui que está a velocidade da fórmula vaca, lambe, farinha, que eu vou considerar V1 como a velocidade deste raio que está chegando pelo ar, ok? Nós temos o Sol como a fonte que produz essa luz com uma certa frequência. Então, F1 é a frequência que é dada pelo Sol, que eu vou chamar de F, a frequência dada pelo Sol. A onda luminosa, que é a luz, ela possui cristas que a gente não vê, mas a gente representa e a gente precisa saber representar, que são esses tracinhos perpendiculares ao raio de onda. Então, a partir do momento que você tem um raio de onda, você precisa saber desenhar essas cristas, que são esses tracinhos representando frente de ondas, cristas da luz, que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. E a distância entre duas consecutivas, aqui está, nessa distância entre duas consecutivas, o que a gente chama de comprimento de onda, que é o tamanho entre duas cristas consecutivas lambda 1. Ok? Não existe refração, que é passar para o outro meio, sem que ocorra reflexão. Então eu vou começar com a reflexão. A reflexão é um fenômeno físico que acontece com a luz, em que ela incide num dióptro, que são 2 meios ópticos diferentes, que é o ar e a água, por terem índices de refrações diferentes, sofrendo, portanto, aqui o fenômeno da reflexão, com a lei de que, medido a normal, a partir do momento que você traça normal, este ângulo aqui, chamado ângulo de incidência, é igual a este ângulo aqui, chamado ângulo de reflexão. Ok? Então nós temos a luz aí sofrendo reflexão. Aí eu tenho perguntas a te fazer.
Considerando que este raio refletido passa a ter uma velocidade que eu vou chamar de V2, nós vamos comparar com V1. Nós vamos pegar a frequência dele, F2, do raio refletido, e comparar com a frequência F1 do raio incidente, que é aquele raio que está à esquerda ali, tá? E vamos comparar o comprimento de onda 2 após a reflexão com o comprimento de onda antes da reflexão, que são esses tracinhos representados aqui, ó. Lambda 1, comprimento de onda. Vamos começar? Compare V2 com V1 deste raio refletido que permaneceu no ar, sendo este aqui o raio de incidência com velocidade V1. Compare V2 com V1. Essas velocidades serão iguais. Por quê? Porque você acabou de aprender que a velocidade só depende do meio. Portanto, na reflexão, que não muda de meio, o raio continua no ar, as velocidades são iguais. Frequência. A frequência depende da fonte. Se esse raio refletido veio do Sol e o incidente também, significa que tanto o incidente quanto o refletido vindo da mesma fonte possui, portanto, a mesma frequência de oscilação. A frequência não muda nunca. Não há fenômeno físico que mude a frequência, porque a frequência só depende da fonte. Portanto, se a fonte já pariu a onda e ela saiu da fonte, não tem como você mudar a frequência por nenhum fenômeno de uma onda que já tenha saído da fonte, ok? E aí que vem a parte mais importante. Aprenda a usar vaca, lambe e farinha. A velocidade, se você quiser saber informações dela, você olha para o meio. A frequência, você olha para a fonte. E o comprimento de onda, você só olha para a fórmula. A maneira que você tem de analisar o comprimento de onda é pela fórmula. Então, repete. A velocidade, se eu precisar informações dela no vaca, lambe e farinha, eu olho para o meio. A frequência, eu olho para a fonte. E o comprimento de onda, eu olho para a fórmula. Se ele pedir informações do comprimento de onda, use a fórmula vaca, lambe e farinha. Portanto, para comparar o comprimento de onda do raio refletido com o do raio incidente, eu vou usar a fórmula sem titubear. Vaca, lambe, farinha. E vou procurar quem que se manteve constante neste fenômeno. A frequência, que nunca muda, frequência é sempre constante, e a velocidade de propagação por não ter mudado de meio. Portanto, não tem como o comprimento de onda mudar sozinho. Os comprimentos de ondas do raio refletido com o do raio incidente serão iguais. Ok? Agora, nós vamos pegar aqui o fenômeno da refração, que é a mudança de meio. Então, nós teremos agora uma nova velocidade, que eu chamarei essa nova velocidade de V3, que eu vou comparar com V1. E ela vai mudar. Agora, ela não vai ser igual, porque tem refração, mudança de meio, e a velocidade muda quando muda o meio. Eu vou comparar a frequência do raio embaixo d'água com o raio fora d'água que chegou e o comprimento de onda com o comprimento de onda que chegou. Vamos começar? Quando você passa do meio menos refringente para o meio mais refringente, significa que é mais difícil para a luz se propagar. Então, quando você tem passagem do menos para o mais refringente, nessa mudança de meio, a velocidade diminui. Então, a velocidade embaixo d'água vai ficar menor. O que não diminui nunca? O que não muda nunca, aliás? É a frequência de uma onda por ter a mesma fonte. E neste caso, se eu quero comparar o comprimento de onda agora da onda que estiver embaixo d'água, eu perceberei que este raio vai se aproximar da normal e eu preciso fazer tracinhos que representem o que aconteceu com este raio de onda que aqui está. Ok? Beleza? Então vamos lá. Se eu quiser olhar para a velocidade, para onde eu olho? Para o meio. Então já defini que a velocidade diminuiu, pois mudou de meio ao olhar que ele passou do ar para a água, estou olhando para o meio. A frequência para a fonte. Então, se é o raio que está aqui embaixo veio do Sol e o raio que chegou veio do Sol, tem a mesma fonte, portanto, tem a mesma frequência. E o comprimento de onda, para onde eu olho? Eu olho para a fórmula vaca, lambe, farinha e procuro quem que se manteve constante. A frequência, não titubeie. E o que aconteceu com a velocidade? Ela diminuiu. Portanto, se nessa fórmula velocidade e comprimento de onda estão diretamente proporcionais, o que o comprimento de onda vai fazer, se é diretamente proporcional? Diminuir. Portanto, o comprimento de onda aqui embaixo diminui. Se eu quiser desenhar os tracinhos perpendiculares que representam cristas, cuja distância entre duas é o comprimento de onda, eu faço tracinhos para o raio refletido com o mesmo espaçamento que estava quando é incidente, pois não mudou o comprimento de onda. Então eu faço espaço igual entre os tracinhos que refletiram em comparação aos tracinhos que chegaram, ok? Então estes tracinhos perpendiculares ao raio de onda representam o comprimento de onda. Então ele traz uma frequência F2, que é igual a F também. Nessa direção em sentido do raio está a velocidade V2,
que a gente viu que é igual a V1, e essa distância entre duas cristas consecutivas, que são esses dois tracinhos perpendiculares, representa o comprimento de onda depois de refletir. Agora, se o comprimento de onda diminuiu, eu usei a cor verde aqui, mas eu tinha que usar a cor azul, me perdoem, então a frequência F2 ficou a mesma que F1, a velocidade nessa direção em sentido do raio V2 é igual a V1, né? E a distância entre duas cristas consecutivas é igual, pelo uso da fórmula mostrar para a gente que o comprimento de onda também ficou igual, lambda2 igual ao lambda1, tá? Então nós temos aqui V2 igual ao V1. Então agora aqui embaixo, se eu vou observar que a velocidade diminuiu, o comprimento de onda diminuiu, aqui embaixo d'água eu tenho que fazer tracinhos perpendiculares que representam as cristas mais próximos um do outro do que eu desenhei para o incidente. Então eu estou desenhando aqui tracinhos perpendiculares mais juntinhos por ter o comprimento de onda se aproximado depois deste fenômeno chamado refração. Nessa direção em sentido do raio está a velocidade de propagação V3, que é menor em módulo do que V1, pois passou para a água, que é o meio mais refringente, tá? A frequência F3 é igual à frequência F1, pois veio da mesma fonte, e a distância entre os tracinhos a gente nota que representa o comprimento de onda, e neste caso, se o comprimento de onda diminuiu, eles ficaram mais juntinhos. Então aqui está o comprimento de onda 3, que é menor do que o 1, que era de quando chegou. Este exemplo é um exemplo que mostra o que acontece com uma onda na fórmula vaca-lambe-farinha quando está sofrendo uma mesma onda fenômenos. Então, uma mesma onda sofreu fenômenos, você tem que fazer essa análise da vaca-lambe-farinha, e se eu quiser olhar para a velocidade, para saber o que acontece com ela, eu olho para o meio. Se eu quiser para a frequência, eu olho para a fonte. E se eu quiser saber sobre o comprimento de onda, eu olho para a fórmula. Combinados? Vamos agora a um outro exercício muito importante, que agora é a comparação de duas ondas de mesma natureza, que são duas ondas de rádio, AM e FM, que vão se propagar para um rádio que está sintonizado em AM, com um raio de onda que eu vou fazer aqui chegando na antena, saindo dessa fonte, que é a torre, ok? Então tem uma torre aqui. Essa torre está para a gente aqui, produzindo um raio de onda. Tá aqui o raio de onda, sendo essa onda uma onda de rádio AM de 610 kHz de frequência vindo dessa fonte que é a torre da estação AM, ok? E um raio de onda vai sair da torre FM, e este raio de onda saindo da torre FM vai em direção a um outro rádio FM que está aqui se propagando também na direção deste rádio que está sintonizado em FM. Esses dois raios de ondas estão se propagando pelo ar das torres até o rádio. Beleza? Sabendo então que a AM tem frequência de 610 kHz e FM tem frequência de 95,4 kHz, se propagando pelo mesmo meio até os rádios, compare o comprimento de onda da rádio AM com o comprimento de onda da rádio FM. E aí eu viro para você e pergunto, se você já aprendeu o que eu estou te ensinando, se eu quiser olhar para a frequência, eu olho para a fonte. Aí eu olho para as duas torres. Se eu quiser saber sobre a velocidade, eu olho para o meio. Aí eu olho por onde esses raios estão se propagando. E o comprimento de onda, se eu quiser comparar? Para onde eu vou olhar? Você já aprendeu o que é para a fórmula. Qual é a fórmula que você vai utilizar para fazer essa comparação? Vaca, lambe, farinha. E para poder fazer essa comparação, o que tem em comum nessa fórmula? Essas duas ondas que se propagam da torre para os rádios. O meio. Porque se o meio é o mesmo para as duas ondas de mesma natureza, elas terão a mesma velocidade, que é a velocidade de propagação dessas ondas no ar. Portanto, quem que vai ter maior comprimento de onda, neste caso, se tem a mesma velocidade? Quem tiver menor frequência, para que eu possa compensar o maior comprimento de onda me dando a mesma velocidade. Ou, se você quiser analisar melhor a fórmula, para entender por que o comprimento de onda maior é da onda de menor frequência, isola o comprimento de onda, que vai ficar, neste caso, isolado o comprimento de onda, lambda igual a velocidade dividido pela frequência.
Então pode comparar assim que você vai perceber, por essa fórmula, que a velocidade de propagação dessa onda, nessa fórmula do jeito que está, é inversamente proporcional à frequência. Confere? Comprimento de onda está no numerador, da forma que eu coloquei, a frequência está no denominador. E é por isso que a onda de menor frequência vai ser a onda que vai me dar o maior comprimento de onda. Então agora você vai olhar para quem? Para as torres, elas são as fontes. Lá estão sendo informados as frequências das ondas produzidas por elas. 610 kHz e 95,4. Então eu vou comparar a frequência da rádio AM com a frequência da rádio FM, porque se eu sei quem tem menor frequência, eu sei que este de menor frequência tem o menor comprimento de onda, maior comprimento de onda. Ok? Então vamos lá. 610 kHz e 95,4. Quem é menor? Qual frequência é menor? A da AM ou da FM? Se você pensou que é da FM por 95,4 ser menor do que 610, você não prestou atenção neste K e neste M. K é kHz e M é megahertz. Então deixa eu escrever para você esses dois valores por extenso, para você entender melhor. 610 kHz é 610 mil Hz. 95,4 MHz é 95 milhões e 400 mil Hz. Então, quer mudar de resposta? O comprimento de onda menor é da AM, a frequência menor é da AM. E se a frequência menor é da AM, seu comprimento de onda, por ser inversamente proporcional, é maior. É por isso que a gente chama AM de ondas longas de rádio, por ter maior comprimento de onda, ondas longas de rádio, e FM a gente chama de ondas curtas de rádio, ondas curtas de rádio, por ter comprimento de onda menor. E como é que ficam os tracinhos? Primeiro, sempre perpendicular aos raios de onda. Aqui estão os tracinhos perpendiculares aos raios de onda, ok? Formando 90 graus. E se este aqui representa o comprimento de onda da AM, que é a distância entre dois tracinhos consecutivos, aqui está o lambda da AM, então agora, se eu sei que o comprimento de onda dela é maior, para a FM eu faço tracinhos perpendiculares mais juntinhos, mostrando que a onda FM se propaga com menor comprimento de onda, fazendo jus ao nome ondas curtas de rádio. Ondas curtas de rádio, comprimento de onda entre esses dois tracinhos menor do que o comprimento de onda da onda AM, ok? Então, o comprimento de onda da onda FM é menor do que o comprimento de onda da onda AM. Bacana? Então, este é o segundo exemplo que agora eu também fiz uma comparação. Aqui, qual que foi a primeira proposta? Saber o que acontece com a onda, com uma mesma onda, sofrendo fenômenos físicos com ela, reflexão e refração. E aqui foi comparar duas ondas, agora é a comparação de duas. Então eu percebo que elas têm frequências diferentes por serem ondas diferentes. Onda AM é diferente de onda FM. Então uma onda é diferente da outra quando a frequência é diferente, porque aí a fonte é diferente. Tanto que eu tenho duas torres, não tenho uma torre só. Vejo vocês que eu tenho duas fontes e aqui eu tenho uma fonte só. Ok? Agora eu vou terminar com este outro exemplo que é sensacional, que é uma chuva que está caindo numa casa que tem uma calha e essa calha tem uma goteira, formando uma poça d'água aqui embaixo, e cada vez que uma gota bate, forma uma crista circular que começa a se propagar e ela vai aumentando de tamanho. Cada vez que cai uma gota, forma uma nova crista, e cai uma gota por segundo. Quando essa chuva apertar, ela vai passar de uma chuva fraca para uma chuva forte, nós teremos agora a goteira com 2 gotas por segundo, ok? Neste caso, como ficará o comprimento de onda das ondas que estão sendo formadas nessa poça d'água? Eu quero comparar o comprimento de onda depois com o comprimento de onda antes, depois da chuva apertar, com o comprimento de onda antes da chuva apertar. Como que a gente vai fazer? Se você já está entendendo que é usar a fórmula vaca, lama e farinha, eu te pergunto novamente. Se eu quiser informações da velocidade, para onde eu olho? Para o meio. Se eu quiser informações da frequência, para onde eu olho? Para a fonte.
Se eu quiser informações do comprimento de onda, para onde eu olho? Para a fórmula. Então, como é que eu vou comparar o comprimento de onda depois que a chuva aperta? Na fórmula. Qual é a fórmula? Vaca lambe farinha. É assim que aprende a usar essa fórmula, ok? E aí eu te pergunto, quem nessa fórmula vai se manter constante depois da chuva apertar? A velocidade. Ué, mas por quê, capitão? Porque essa onda que está sendo formada na poça d'água. Se continua sendo poça d'água, é o mesmo meio. Se é o mesmo meio, é a mesma velocidade. Não é mesmo, hein? E a frequência? A frequência, olha para a fonte. Quem é a fonte? A goteira. Se a goteira era 1 gota por segundo e passa a ser 2 gotas por segundo, então significa que a frequência está aumentando. Então a frequência da fonte está aumentando, a fonte é a goteira, é a gota que forma, quando ela cai, aquela onda lá embaixo, na poça d'água. Então se a goteira é a fonte, se a goteira apertar, significa que a frequência dela está aumentando, porque eu vou produzir mais ondas no mesmo intervalo de tempo. Então a frequência aumenta. Se a frequência aumenta para ter a mesma velocidade, o comprimento de onda vai diminuir. Então o comprimento de onda ele vai ficar menor depois da chuva apertar. Logo, se eu olhar para aquela onda lá embaixo, eu perceberei que nós temos agora as ondas mais juntinhas, formando, portanto, neste caso, circunferências mais próximas uma das outras, diminuindo, portanto, o que a gente chama de comprimento de onda, porque o comprimento de onda é a distância entre duas cristas consecutivas. Isso aqui é o comprimento de onda antes da chuva apertar. E agora você percebe que esse aqui é o comprimento de onda depois da chuva apertar, já que ele diminuiu, as ondas ficam mais juntinhas uma das outras. Bacana? Então, essa fórmula é extremamente importante e veio agora com 3 exemplos para você treinar ela, tá?